Olá, candidato! Estamos de volta falando hoje de um tema muito interessante. Vamos acompanhar. Nós vamos estar aqui do módulo 44 até o 49 abordando uma temática extremamente importante para você que se dedica ao estudo e que se dedica a formar o seu patrimônio intelectual. Quem é esta figura tão importante? É o conhecimento, tá? Então vamos entender aqui o que é o conhecimento, o que é isso? Então a primeira coisa que todos nós precisamos entender, compreender, é que o conhecimento ele é uma base que vai dar sustentação para que você possa ter ferramentas para agir, para pensar, para ser uma pessoa. Então, curiosamente, até o próprio saber faz com que você cultive as suas ideias. Então, veja bem, a base de um pensar, ela é cultivada à medida em que você se dispõe ao conhecimento. Então, veja bem, você que está às voltas com disciplinas, estudando, não necessariamente isso se trata de uma atividade concreta, né? Preciso de estudar estas matérias para o edital. Isto é a parte objetiva. Mas o conhecimento, ele tem uma grande subjetividade. E é isso que nos interessa, porque você sabe que em preparação emocional, em concursos públicos, ela está atrelada a essa preparação técnica, a esse acervo, a esse patrimônio intelectual que você está formando. E esse seu patrimônio, que é a sua riqueza, precisa ser gerida, precisa ser administrada. Nenhum conhecimento administrado, ele teria uma boa finalidade, um bom uso ou uma boa aplicabilidade. Ninguém melhor do que você que está aqui agora assistindo aqui essas aulas de preparação emocional, sabe que existem pessoas até muito estudadas, preparadas, mas que não aplicam o seu conhecimento na sua forma de ser. Ou seja, quando você faz um parâmetro, do nível de estudo que uma pessoa tem, mas por exemplo, da pequenez, da mesquinhez, da mediocridade com que ela, enquanto pessoa, atua, realmente você fica chocado com a discrepância, com a incoerência. Isso significa que aquele conhecimento não foi administrado, não foi gerido, né? Existem pessoas, como que nós podemos pensar que existem aqueles conhecedores, mas que participam de esquemas de corrupção? Então, o conhecimento ele pode ser mal aproveitado, até porque o uso do conhecimento de forma errônea, de forma não ética, acaba produzindo o quê? Pessoas que vão agir de forma comprometendo, inclusive aquilo que seria sagrado, que é o teu conhecimento. Então vamos entender que o conhecimento, quando ele é gerido, ele vai assegurar uma formação pessoal sua, uma formação inclusive técnica, eu disse no início, se o conhecimento é uma base de sustentação, ele vai possibilitar a você recursos técnicos. Então, é para isso que todos nós nos dispomos a uma aprendizagem, nos dispomos a uma melhor compreensão, uma melhor didática aplicável aos seus estudos. É para isso que você precisa da sua determinação, para que essa sua base, esse seu acervo seja bem formatado, Bem formado. O próprio fato de você estar disposto às disciplinas dos quais você necessita, significa que aquelas funções, dos quais você está pleiteando, elas são os pré-requisitos, elas são exigidas, elas necessitam ser a base daquele profissional.
No entanto, esse profissional não será formado somente deste conhecimento, deste acervo. Ele precisa fazer o que nós chamamos, e eu vou apresentar detalhadamente aqui, a transposição do conhecimento, tá? Mas eu falo logo mais dessa transposição. Um outro item muito importante, logo abaixo, é o conhecimento, ele precisa ser útil e necessário ao homem. Se ele não for útil a você, ele acaba não fazendo sentido e você se desinteressa. Muitas das vezes você está estudando algo que você não viu sentido para a tua vida. Você pensa assim, como é que eu vou aplicar isto? Né? São certas questões e perguntas que muitas vezes tornam aquele tipo de conhecimento obsoleto, por exemplo. Muitas vezes nós estudamos para períodos de vestibular, não é isso? E muitos alunos questionam, puxa, mas eu não vou usar mais desta matéria, ou ela é uma base de conhecimento do qual é necessário você desenvolver um tipo de pensamento, e é através desse conhecimento que as pessoas são niveladas, são selecionadas, aqueles que sabem menos e tudo mais. Em concursos públicos também é assim, porque se esse conhecimento ele é necessário, ele é útil ao homem, ele é útil enquanto determinação do seu processo de aprovação. Não é? Então ele vai consolidando, fazendo você estar mais próximo daquela base de conteúdos que você no seu cargo, naquela função pretendida, precisaria ter. Porém, o seu pensamento será aquele conhecimento expandido, ou seja, o conhecimento ele vai para além daquele conhecimento que é a sua base. Ou seja, ele amplia. Então, seria ampliação, expansão do conhecimento. Então, eu falei dois conceitos importantes, nós não vamos esquecer dele. Você pode, inclusive, registrar aí. Transposição do conhecimento, que nós vamos abordar nos outros módulos, e o outro conceito que é ampliação e expansão da sua consciência. Para você ter claro de que gerir este seu acervo não significa só tomar conta desse conhecimento estático, né? Desse quantum, né? Não, porque ele vai para além, ou seja, ele vai sendo ampliado, ele passa a ter novas dimensões. Vamos ver aqui um outro tópico. O conhecimento, de forma curiosa, como nós estamos vendo que existe a objetividade, a subjetividade nele, que ele precisa ser administrado, o conhecimento também ele pode ser específico. Conhecimento específico e conhecimento geral. Muitas vezes nós vamos estar trabalhando com conhecimento de forma, no seu todo, né? Falando de algo de forma genérica. E muitas vezes nós precisamos fazer os desdobramentos, e são esses desdobramentos que são as suas especificidades, que seriam aplicáveis em alguns casos, para algumas situações, para algumas regras, para algumas exceções. Então nós temos um conhecimento, por exemplo, específico, que é um conhecimento aquele fragmentado, um conhecimento técnico, por exemplo. E um conhecimento geral, por exemplo, uma pessoa que tenha um nível de cultura, né? Nós podemos entender que ela tem uma gestão de conhecimento positiva, não é? Que é uma pessoa que é culta, nós entendemos que ela consegue falar sobre tudo, de tudo um pouco, ainda que não seja um expert. Então, nós estamos, por exemplo, nesse universo aqui, nós docentes, nos tornamos conhecedores de um conhecimento específico, muitas vezes. Somos expertises em algumas áreas, não é isso? E isso tem um propósito. No entanto, quando nós vamos avaliar e fazer a gestão, gerir, né, toda essa riqueza que nós vamos não só acumulando, mas ampliando e expandindo, nós vamos dimensionando um conhecimento geral sobre todas as coisas. É quando a gente diz que o conhecimento se torna global, como globalização mesmo, né? Se nós pensarmos no fenômeno da globalização,
no sentido econômico e social, isso também ocorre com o ser humano, né? Quando ele se apropria de um saber e ele é capaz de melhorar como pessoa e poder repercutir em melhores ações. Então, ele, no caso, aplica esse conhecimento, essa sabedoria. Nós vamos falar disso também, que diferença existe do conhecimento e sabedoria. Quando é que você se torna um sabedor, não é? Quando você passa a ter esse domínio de uma cultura, de um conhecimento global sobre as coisas, né? E por último, nós vamos falar desse último tópico aqui agora, que o conhecimento, além dele ampliar a visão de mundo daquele que se dispõe a ele, nós vamos entender assim, o conhecimento, ele te emancipa, ele te liberta. Curiosamente, você que está buscando a carreira pública, você está diante de um processo de emancipação. Você deseja a sua colocação profissional, você deseja a sua posição social assegurada, não é? Você, a partir do conhecimento, você modifica a sua condição cultural, inclusive. Então, quando nós nos sentimos mais livres, quanto mais nós temos autonomia do pensar. Nós podemos não ter autonomia, muitas vezes, enquanto cidadãos, na forma de agir, até mesmo porque existem ações, por exemplo, que são ações de vândalos. Então, são ações cometidas por pessoas que acabam até praticando crimes, né? Seja contra o patrimônio público, pichando paredes, destruindo esculturas na rua, por exemplo. O ato de vandalismo, não é? Ele causa uma perturbação, ele é mal aplicado à sua força, não é isso? Então, o conhecimento, ele educa as pessoas, ele forma indivíduos. Então, veja bem, quando você se dispõe e decide se aproximar do conhecimento para galgar uma posição, você é uma pessoa digna. Você pode ter certeza que moralmente você é muito melhor que muitas pessoas. É muito importante você se apropriar do valor que tem. Porque muitos, no mesmo horário que você está aqui se dedicando nessas videoaulas à sua formação intelectual, muitos estão tendo comportamentos e ações negativas em relação à própria vida e em relação à vida de outros. Ou seja, eles se utilizam de forma antiética, inclusive, eles colocam em risco, inclusive, a segurança deles e a dos outros. Eles colocam em risco a estabilidade da vida das pessoas. Então, uma pessoa que é uma mal conhecedora das coisas, ela acaba sendo uma má conhecedora e uma má gestora da própria vida, porque ela se transforma em alguém desorganizado, em alguém sem estrutura, causando uma vida ruim para ela própria e uma vida ruim a quem convive com ela. Então, ampliar a sua visão de mundo é você ser capaz de enxergar, não é? A vida sobre um outro prisma, não tanto aquele prisma de olhar para o seu próprio umbigo, mas um prisma onde você considera a vida como um todo, consegue entender a sua participação e consegue perceber a importância de você encontrar um lugar digno para você viver e ser. Então, ficamos até aqui. Um grande abraço a você. Continue no próximo módulo. Se você não puder agora, venha depois. Agora nós vamos para o módulo 45, continuando o nosso tema gestão do conhecimento. E uma outra dica, acompanhe no Twitter, @Luiza, com Z, Ricota, tudo junto, as notícias, as informações, tá bem? Até mais.